Será que vai agora? Quarta tentativa. Estamos ao vivo. Vamos falar de Jorge Amado. Estou aguardando o meu amigo Caio César. O Jefferson Barbosa, seja bem-vindo, Jefferson, ao nosso bate-papo aqui. Estou aguardando o nosso amigo Caio César. Rita, trabalhou comigo. Olá, Rita. Boa noite. Trabalhamos juntos na livraria da Travessa. Vamos ver aqui. Estou aguardando só meu amigo o Caio chegar para a gente começar a falar sobre Suor, um livro do Jorge Amado. Se eu não me engano, o Caio vai trazer essas informações mais detalhadas, mas se eu não me engano, o primeiro romance de Jorge Amado que nós lemos para o mês de fevereiro. Uma leitura bastante curiosa. Confesso que não foi impactante no começo, mas a gente vai falar rapidinho aqui. Assim que ele entrar, a gente vai começar a conversar. Acho que o Caio César já entrou. Aqui. Como é que eu aceito aqui agora? Espero que todos estejam me ouvindo bem, porque meu celular está com problema. Vai. Olá. Olá, Caio. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que nos assistem aqui, né? Está me ouvindo bem? Consegue me ouvir bem? Estou ouvindo bem. E você? Escuta? Perfeito. Ótimo. Infelizmente, meu telefone ainda não foi resolvido o problema do microfone, então eu vou ter que fazer ele direto aqui, porque eu tinha uma conexão de microfone aqui, por algum motivo meu telefone não está funcionando. Mas tudo bem. Seja muito bem-vindo, Caio, mais uma vez. Obrigado aí pela presença e obrigado pela leitura do mês aí de fevereiro. Vamos conversar sobre Jorge Amado. Um grande livro, né, Carlos? Meu Deus, eu nunca tive contato com a obra do Jorge Amado. É a primeira vez que eu leio um livro dele e para mim foi uma experiência incrível. Eu estou adorando esse nosso projeto de conhecer grandes escritores aqui da língua portuguesa, né? Não só escritores nacionais, mas da escrita da língua portuguesa como um todo, né? Então está sendo incrível e para mim foi uma experiência muito recompensadora. Essa foi uma leitura muito, muito forte, essa do livro O Suor, né? Que é o livro que nós iremos conversar aqui, né, Carlos? Vamos conversar. Desculpa, para quem está nos assistindo pela primeira vez, esse vídeo, além de estar ao vivo aqui no Instagram, ele também vai ficar postado, além daqui da minha conta no Instagram, também vai ficar postado no meu canal lá do YouTube e também no canal do Caio. O Caio também costuma fazer algumas postagens sobre literatura e também pegar os cortes das nossas conversas. Então, todos esses canais nossos de literatura e de conversa, a gente vai deixar esses vídeos postados lá. O que é esse projeto? A gente chamou de projeto 13/23 ou 1323, onde nós escolhemos 13 livros para ler em 2023 e debater esses livros um por mês. E, obviamente, como são 13 livros, em algum momento a gente vai debater dois livros no mesmo mês. Escolhemos entre autores somente da língua portuguesa, brasileiros, moçambicanos, angolanos, acho que essas são as nacionalidades que nós escolhemos, né? Autores clássicos, autores contemporâneos, 7 mulheres, 6 homens, e tem sido realmente uma experiência incrível a gente tomar contato com esses textos. Também são as minhas primeiras leituras desses livros inéditos para mim. Acho que só tem um que vai ser uma releitura para mim. Primeiro mês, em janeiro, nós lemos Clarice Lispector, né? A Hora da Estrela. Tem vídeos aí também nos nossos canais sobre essa leitura, foi muito boa também. E agora, em fevereiro, a gente escolheu Suor. Lembrando que esses livros, a gente escolheu todos esses livros até 200 páginas para não atrapalhar outras leituras, porque a gente acaba lendo muitas coisas durante o ano. Então são leituras relativamente rápidas, mas não quer dizer que não são leituras profundas, né, Caio? Exato. E Jorge Amado, né, um grande aí do século XX, né?
O Jorge Amado, ele nasceu no início do século XX e faleceu em 2001. Então ele viveu assim muitos fatos históricos que a gente sente na escrita dele. É claro que eu não posso falar muito desse autor, porque eu não o conheço a fundo. Ele tem uma vasta, uma vasta produção literária, né? Ele foi um escritor assim, com muitos livros. E esse livro, Suor, ele foi a terceira publicação do Jorge Amado. Ele publicou esse livro no mesmo mês que ele ia completar 22 anos de idade. Olha só, né, Carlos? O que você fazia quando estava com 22 anos de idade? Eu acho que eu estava comendo gibiceira, cara. 22 anos de idade, cara, eu precisaria fazer um esforço de memória aqui. Mas eu já escrevi, porque eu escrevo desde os 13 anos, não escrevia profissionalmente como faço hoje, mas já brincava com um pouco de literatura. E lia bastante não ficção nessa época, eu li muita não ficção nessa época. Bacana. E assim, a gente percebe na escrita desse livro, o Suor, e aí eu quero fazer uma pergunta para ti, né? Como que você chegou nesse livro, né? Como que você descobriu o Suor, né? Porque a escrita... Pode falar. Não, pode falar, depois eu comento. Eu paralei aqui na empolgação, eu falava da escrita tão profunda, né, do autor, com apenas 22 anos de idade. Então, a gente vê que é um grande escritor mesmo, um gênio da literatura, né? Então, continua, Carlos, desculpa eu te interromper. Como você conhece... Não, eu só ia comentar o seguinte, para a gente mostrar, antes da gente começar a falar sobre a nossa experiência, a gente mostrar quais foram as edições que a gente leu. Porque você comprou uma edição no Kindle, né? E eu tenho uma edição antiga, também é digital, mas é uma publicação de 1984. Não sei se você tem a capa do seu para mostrar aí com você. A capa do meu é da companhia. É da Companhia das Letras. É a edição nova da companhia, né? Tá, isso é aquela mesma. O que eu li foi nessa edição aqui, eu não sei se vai dar para ver, vai estar invertido aí, mas essa edição é uma edição da Record de 1984, que eu li também no formato digital. E a diferença dessa minha edição para a edição do Caio é que a do Caio tem um pós-fácil, ele tem uma fortuna crítica melhor do que esse aqui que está só com o texto. Inclusive, eu encontrei aqui, não sei se isso aqui foi uma prova, alguma coisa, eu encontrei inclusive alguns erros de digitação aqui. Acho que na hora de transcrever um livro tão antigo, uma edição tão antiga para o formato digital, acabaram saindo alguns erros. Mas aqui está só basicamente o texto cru. Eu queria que o Caio falasse um pouco mais dessa edição nova, que foi a edição que a gente colocou o link de compra também, e aproveitar para lembrar a todos que, se vocês compram com os links que a gente passa, vocês ajudam a manter esse projeto aqui, porque eu tenho uma parceria direta com a Amazon, eu sou um associado da Amazon, e se você compra por ali, você não paga mais nada além do preço normal do livro, e a gente recebe uma pequena comissão para fomentar justamente esse projeto, nada mais do que isso. Então, Caio, fala um pouquinho da sua edição, até eu chegar no porquê que eu escolhi esse livro aí. Eu não sei se aparece a capa aqui. Essa edição é da companhia, né? Primeiro eu quero fazer um parênteses aqui, que na verdade eu queria o livro físico. Eu consigo me conectar muito mais com a leitura quando se trata de um livro físico. E aí a gente vai falar um pouco dessa experiência que foi a leitura. Eu leio algumas coisas no Kindle, mas prefiro os livros físicos mesmo, tá? Essa edição eu não encontrei nenhum erro, uma edição perfeita. Tem um belo pós-fácil, não vou conseguir dizer quem assinou o pós-fácil aqui, até por conta da... Eu só vou te fazer um parênteses rapidinho aqui. Para melhorar a minha experiência com você aqui, eu vou tentar conectar um fone de ouvido sem fio aqui, porque eu não estou conseguindo te ouvir direito. Mas pode ir falando. Se eu cair, segura as pontas aí que eu volto. O pós-fácil da edição. O pós-fácil da edição, então, foi assinado por Luiz Gustavo Freitas Rossi. Achei muito boa, assim, ele faz uma abordagem social, política, em relação ao livro, e que agrega demais. Assim, a gente consegue entender a realidade histórica através desse pós-fácil e que contribuiu muito para a interpretação da obra. Eu gostei demais. E, ao final, depois do pós-fácil, a gente tem uma mini biografia do Jorge Amado, que, aliás, para mim assim, foi excelente conhecer a história desse escritor,
porque ele tem uma história bastante conturbada, assim, e bastante movimentada, né? Como ele é um homem que passou o século XX, ele viveu muita coisa, como a gente vinha falando, né? Então ele teve livros queimados, ele foi deputado estadual, ele foi cassado como deputado, ele foi exilado na França, retornou para o Brasil. Ele tem uma história conturbada, Carlos. Não sei se você chegou a ler alguma coisa, uma breve biografia dele, mas é muito estimulante, muito interessante mesmo. Eu não conhecia esse lado do Jorge Amado, e ele tem duas fases, né? A primeira fase do Jorge Amado foi ele tinha esse engajamento político muito grande na sua literatura. E a gente pode considerar o livro Suor como sendo um livro político, um livro proletário, né? Um romance proletário. Ele se enquadra mais ou menos nesse sentido. Mas então, Carlos, a gente falava sobre como você conheceu, né, o livro Suor, que você Isso. nos dissesse. Continua me ouvindo bem, né? Continua me ouvindo bem aí, né? Ótimo. Beleza. Agora melhorou, agora eu estou conseguindo te ouvir bem melhor aqui. Bom, eu tenho estudado um pouco a literatura de um escritor chamado Raimundo Carreiro, um escritor pernambucano que ganhou muitos prêmios. Ele é professor de escrita, inclusive. Ele tem oficinas de escrita literária há décadas em Pernambuco. Acho que ele mora em Recife hoje. E eu adquiri um livro dele, que é um livro chamado A Luta Verbal, onde ele tem um ensaio muito interessante sobre o ato de escrever como um processo de engajamento, de luta e de afirmação, enfim, uma série de posicionamentos. E numa entrevista que ele deu para um podcast do canal do site UOL, se eu não me engano foi esse, ele cita o Jorge Amado e ele fala que as pessoas deveriam ler essas obras iniciais do Jorge Amado e não apenas os grandes clássicos dele. Eu conheci Jorge Amado com Capitães da Areia, mas faz muitos anos. Eu li por conta da escola, é aquela velha discussão, né? A escola empurrou, a gente é obrigado a ler, e por isso a gente acaba não gravando nada, a gente só fica lendo pensando que vai ter prova, e isso é afugentar as pessoas da literatura. Esse é um problema que eu não sei se ainda existe hoje nas escolas, mas na minha época era assim. A gente lia por obrigação. Então eu não me lembro nada do Capitães da Areia, absolutamente nada. Eu sei que existe uma adaptação relativamente recente para o cinema, mas eu não assisti. A gente conhece Gabriela Cravo e Canela, famosíssima. A Gabriela é eternizada pela atriz Sônia Braga, né? Mas também só do ponto de vista da TV, de novelas e filmes. Então eu não conhecia muito também, eu não conheço profundamente a literatura de Jorge Amado. Eu, ao assistir, depois de ler mais da metade do livro, eu comecei a ver algumas resenhas no YouTube, eu vi essa mini biografia também, o pessoal comentando a capacidade de engajamento. Então eu cheguei nesse livro por indicação do Raimundo Carreiro, que faz um apelo, esse último livro que ele lançou é um apelo para nós, escritores, pessoas que escrevem e que lidam com a literatura, de se engajar, né? Principalmente contra muitas coisas que aconteceram nos últimos anos aí. E nada melhor do que um livro como esse, o Suor, que fala tanto sobre a luta de classes, a miséria, as contradições sociais do país. Isso lá em 1928, se eu não me engano, foi quando ele escreveu esse livro. Depois ele publicou logo em seguida. Então, quer dizer, o livro tem quase 100 anos e nunca foi tão atual, né? Então foi mais ou menos assim que eu cheguei nele. Exato, e é muito legal essa tua experiência, e eu fico muito grato de você ter colocado esse livro no nosso projeto. Foi uma escolha sua e que para mim foi só teve a acrescentar para minha caminhada como leitor. E o Suor, assim, é um livro, esse livro político, né? Ele tem essa visão, mas eu o vejo como um livro denúncia. A gente tem que pensar também no período histórico em que esse livro surge. Ele surge no período ali entre guerras, né? Mais especificamente no pós-Primeira Guerra. E nesse período, o que nós temos? O declínio assim, do Estado liberal, o grande fracasso do Estado liberal. A gente vê a pobreza tomando conta e o capitalismo esmagando, sufocando a massa trabalhadora, né? Os operários.
E então a gente precisa, a partir de então, repensar. E o Jorge Amado, como escritor, ele vem trazer nesse livro essas mazelas, né, sociais que estavam acontecendo ali e que ninguém estava observando, né? Então ele traz um cenário, ele cria um cenário no qual é baseado em fatos que ele vivenciou. Tá? Ele cria uma história na ficção, o chamado Casarão, 68, número... Desculpa te cortar, eu pedi para você fazer um resumo da sinopse, que a gente esqueceu de falar no começo, do que se trata o livro. A gente está falando aqui sobre um monte de coisa. Do que se trata o livro? Aproveita que você está falando do Casarão, dá uma geral rapidinho do que se trata esse livro. O livro, em geral, ele trata de uma história que se passa em Salvador. Né? Não é uma história específica, mas são várias fotografias de vários moradores de um grande cortiço, né? Que não é chamado de cortiço no livro, é chamado de sobrado, né? Um grande casarão no Pelourinho, em Salvador, né? Então, ele retrata, o livro faz esses retratos pontuais desses vários moradores que estão em situação bastante miserável, para dizer o mínimo, né? Então, ele faz esse retrato social dessas pessoas. E o livro, na verdade, não tem uma história linear, né? É um romance estilhaçado. Então, ele traz vários retratos. E quando eu me deparei pela primeira vez com a leitura do Suor, eu me senti um certo incômodo. Eu não sabia se esse incômodo se tratava da leitura estar sendo realizada aqui no Kindle, porque não tenho esse costume, mas o que eu percebi foi que a estrutura que o autor, Jorge Amado, ele trouxe era exatamente isso, para romper com um certo individualismo na escrita, né? Ele vem trazer esse grito do coletivo, ele vem trazer essa denúncia do que está acontecendo naquele momento. Então, por isso que ele usa uma narrativa diferente, né? Em formas de microcontos, num microcosmo, dentro desse sobrado. Então, num primeiro momento, eu senti esse incômodo com essa leitura, mas conforme eu fui entendendo qual era a proposta colocada pelo escritor, fluiu muito mais, porque eu não me ative aos nomes dos personagens, a cada um daqueles personagens. Eu comecei a olhar a história como se fosse um grande panorama, uma grande pintura, e aí começou a fluir muito mais, porque a gente tem que olhar para esse livro, para o Suor, como um caleidoscópio, e não como uma história que vai ser, e não como uma exploração de personagens individuais, né? Porque ele quebra com esse individualismo, o que é genial, né, Carlos? Isso lá nos seus 22 anos ele já mostrava a que vinha, né? Eu senti a mesma coisa, só fazendo um comentário sobre as minhas sensações com esse livro também. No começo, eu não sabia que ele tinha essa estrutura fragmentada. Eu achei que era um romance como linear comum. Então eu achava estranho porque eu não conseguia me apegar em nenhum personagem, porque ele não saía contando a história de alguém. Eu senti, e depois eu fui entender que o Jorge Amado, nesse livro, ele coloca você na escadaria desse número 68, né, que é esse casarão 68 que tem lá. E é como se você tivesse, leitor, morando na escada. Que você consegue ouvir todos os andares, você consegue ouvir a tuberculosa, tem uma personagem que é uma tuberculosa tossindo longe, você consegue ouvir a máquina de costura da outra personagem, você consegue ouvir a surda muda fazendo peripécias lá. Então é como se você fosse um rato daquele... Porque ele cita logo no começo que muitos ratos, o calor excessivo, né, aquele ambiente claustrofóbico, abafado, horroroso, cheio de sujeira, muita miséria, e aqueles ratos correndo pelo corredor. E eu achei assim, quando eu tive essa imagem, claro que eu estou forçando uma imagem minha aqui, mas eu falei, nós somos um desses ratos, olhando aquele casarão. Porque ele faz com que você percorra todos os cômodos, são mais de 50 ou 60, eu nem lembro, tem uma hora que chega a ter 600 pessoas. O dono do casarão é tão ganancioso que ele chega a alugar o pátio do casarão para que
pessoas morem no pátio. As lavadeiras são obrigadas a tirar as roupas porque vai chegar uma família e vai morar no meio do nada dentro do casarão. Só para ilustrar, eu separei aqui um trechinho do livro para tentar exemplificar mais ou menos o que é o ambiente, né? Ele está falando sobre a estrutura do sobrado aqui. Aí ele fala assim: somente o proprietário chamava aquilo de casa. O dono, né, que era o seu... Como é que era o nome? Esqueci, era o seu Samara, alguma coisa assim, né? Acho que era um turco, alguma coisa assim, não me lembro exatamente. Somente os proprietários... Os moradores diziam meu buraco, e tinham razão. Todos do mesmo tamanho, 8 embaixo, 8 suspensas sobre as primeiras, as paredes de tábua, os telhados de zinco. Quando o sol batia, parecia que o cortiço ia incendiar. Imagina. Então, ninguém podia tolerar os apartamentos abafados. Uma sala, um quarto, um simulacro de cozinha, onde sobre 4 paredes descansava sobre 4 pedras descansava a panela de feijão. Alguns possuíam fogareiros velhos, comprados de ciganos ladrões. Na frente do cortiço, um pátio cimentado com um tanque de água servia de coradouro às lavadeiras. Quer dizer, é um ambiente claustrofóbico, cheio de gente, completamente desordenado, né, cara? Incrível. Não só isso, mas ele também é um tipo de ambiente que traz uma intoxicação sensorial. Sim. A gente vê isso logo no título, suor. E eu também fiz uma anotação aqui, né, sobre o livro. Tem uma parte que o Jorge Amado fala o seguinte, né, lá os homens eram acostumados a 3 coisas: a gonorreias crônicas, os ratos da escada e o cheiro de suor que enchia o prédio. Então, esse cheiro, né, esse odor de fezes e de urina é bastante constante no decorrer do livro, ao longo do livro. Né? E o suor remete a isso, né, essa sensação de repulsa, de algo pegajoso. E ele começa o livro assim já, né? Exato. Ele começa o livro desse jeito, né? Exatamente. Começa desse jeito. Então, assim, ele traz essas sensações de intoxicação e essa denúncia de uma realidade não observada, né? Ele causou com esse livro, Carlos, um impacto muito grande, porque vinha-se de uma literatura que não se falava disso, né? Vinha-se de uma literatura do período do romantismo, em que esses problemas sociais não eram tema, não eram foco. E ele, com o livro Suor, causou um grande impacto e um grande sucesso já inicial. Então ele começa a carreira de escritor já com muito sucesso, assim, o Jorge Amado. Você sabe que teve uma coisa que eu fiz eu não fiz a correlação para a gente conversar aqui de tempo e espaço, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. A Semana de Arte Moderna no Brasil foi em 1922, né? Mas esse movimento demorou um pouquinho para engrenar e se espalhar e transformar a cultura, principalmente a literatura no Brasil. Ele escreve esse livro em 1928, se eu não me engano. Eu tenho conversado com muitos autores, muitas pessoas ligadas à literatura recentemente, e às vezes eu recomendo o livro do Raimundo Carreiro. O Raimundo Carreiro me chegou através de outro escritor, também do Nordeste, Marcelino Freire, através de comentários e indicações dele. É impressionante como no Brasil, há 100 anos, porque nós estamos falando de um livro de quase 100 anos, ainda existe esse eixo Sudeste-Sul, esse eixo Rio-São Paulo, que exclui grandes nomes ainda da literatura que são maravilhosos, por exemplo, do Nordeste. Na minha opinião, o Nordeste é um celeiro de grandes artistas, não só escritores, como músicos, como artistas plásticos, sem paralelos, são incríveis. Só que esse livro, por exemplo, não é citado nesse movimento de transformação da arte moderna do Brasil, sendo que ele foi escrito depois. Ele é contemporâneo desse movimento, mas eu não conhecia, eu nunca ouvi falar desse livro. Eu só fui ouvir falar desse livro ano passado. Você vê como é que é interessante?
quebrar esse eixo. Por isso que esse projeto nosso tem sido tão rico, na minha opinião, porque ele vem quebrando, para mim ele vem quebrar essa mesmice, né, de sempre pegar esse eixo dos grandes, e ainda que os autores sejam grandes, a gente vai buscar livros que não estão nesse mainstream, vamos dizer assim, para a gente explorar coisas interessantes, né? E para quem escreve como nós, pegar uma narrativa fragmentada amplia ainda mais o nosso conhecimento de como você contar uma história. Eu acho isso incrível. É aquela coisa, a gente percebe que uma história pode ser contada de vários ângulos, né? Não de uma única forma. Essa forma linear, esse foco em um personagem específico, não necessariamente é um modelo perfeito, né? Por isso que é tão bacana, como você falou, e fascinante a gente ter contato com o máximo de escritores e formas narrativas diferentes, né? A gente acaba crescendo muito com isso, Carlos. E assim, a escrita do Jorge Amado é uma escrita muito singela, muito gostosa de saborear, né? É uma escrita simples, porém muito profunda, né? O que você acha da escrita do Jorge Amado? Eu acho, e nesse livro aqui, eu precisaria, por exemplo, ler depois os livros onde ele já tinha adquirido a sua maturidade como escritor, né? Mas é o que eu falei, aqui ele já mostrava quem era Jorge Amado. Claro que não é um livro, não é considerado um dos melhores livros dele. Tem algumas coisas que eu percebi no livro, assim, alguma repetição. Talvez fosse um pouco redundante falar algumas coisas de alguns personagens que tornaram algumas... Mas como o livro é curto, ele não chega a ser enfadonho. Mas ele poderia... Claro, né? Quem sou eu para criticar Jorge Amado? Mas ele poderia ter explorado mais profundamente, talvez, se fosse o caso. Eu queria saber mais daqueles personagens. Daquela costureira. Eu queria saber mais daquele cara dos dentes de fora. Eu queria saber mais da tuberculosa, que quase não aparece. São histórias interessantíssimas, né? Muito, muito. E eu achei genial a forma com que ele... Eu fiquei pensando o seguinte, quando eu estava me aproximando do final, que eu terminei há poucos minutos, vamos dizer assim, porque eu estava com muita coisa para fazer. Eu falei, não, mas eu vou ler até o fim, e acabei de ler faz o quê? Meia hora que eu terminei de ler o último capítulo. A forma genial com que ele encerra, porque eu fiquei pensando, pô, uma narrativa totalmente fragmentada. Não existe um arco de começo, meio e fim de ninguém ali, né? Ele está contando peripécias, episódios e desventuras de um monte de... Como é que ele vai terminar isso? Ele termina com uma greve, né, uma manifestação que não podia ser diferente, né? A gente sente aqueles personagens ganhando uma certa consciência de classe e consciência política, né? O final, assim, é um estrondo, porque existe um embate direto entre aquela multidão, né? Aquela multidão de sobrado contra a polícia, e tem algumas mortes ali, e a gente vê que o grande personagem não são os anônimos ali do sobrado, mas o sobrado em si, né? O coletivo. Sim. E talvez seja essa a intenção, seria essa a intenção do escritor, né? De não ter aprofundado mais no psicológico de um ou de outro personagem, para dar essa prevalência ao todo, ao coletivo. Talvez por conta dessa escolha que ele fez, né, de narrativa, ele deixou de lado alguns desses personagens e algumas histórias interessantíssimas, né? Você falou uma coisa interessante. É como se o personagem fosse o povo. O povo é o grande personagem, né? E o povo como um todo, o povo como uma classe. Ele estava defendendo, ele defende ali. O livro é muito panfletário, né? Ele não é só... não chega a ser só militante, ele é panfletário, porque ele fala, né, de socialismo e de comunismo ali escancaradamente. Eu acho que esse tipo de panfletarismo, ou de panfletar um texto, hoje não caberia muito bem, mas nós estamos falando de um livro. E pegando um gancho nisso que você está falando, Carlos, eu queria fazer uma provocação a você de algo que eu li no pós-fácil desse livro do
do Jorge Amado, que seria assim, a seguinte provocação é essa aqui. Quanto mais política, menos literatura, você acredita que se colocarmos muita política dentro de um livro de literatura, ele perde a sua essência de literatura? Muito pelo contrário, na minha opinião. Eu conversava com uma autora hoje e eu estava conversando sobre esse assunto, não especificamente assim, mas sobre o engajamento. Existem duas, eu já percebi nas pessoas que eu conheço, que escrevem, e alguns autores, grandes autores que eu gosto de acompanhar, existem basicamente assim, duas posturas. Uma é a literatura como literatura, simplesmente, como arte, escrever o que quiser, da maneira que quiser, de forma livre, ou seja, não se preocupar com acontecimentos atuais, política, sociedade, e simplesmente escrever pela arte da escrita. E a outra é a escrita engajada politicamente, a escrita empenhada em dizer alguma coisa e mostrar algum tipo de ideal. Minha opinião é que cada um é livre para escrever o que quer, mas o momento pede engajamento, eu acho. O momento que a gente vive precisa que a escrita seja engajada de alguma maneira, na minha opinião. Porque, Carlos, a literatura ela é um grande difusor de ideias e uma grande provocadora, né, é algo que nos incita, que nos faz questionar e refletir. O livro serve para isso, a literatura serve para isso, para nos abalar e nos inquietar, né, com esses problemas. E aqui eu acho que aquilo que você me falou, aquilo que você perguntou, eu acho que não, quanto mais política, menos literatura. Não, pelo contrário, eu acho que tem que haver uma luta verbal, como o Raimundo Carreiro fala, e usar a literatura, e não só a literatura, a arte de uma maneira geral. Eu acho que a arte, ela não vem para agradar ninguém. A arte não é feita para agradar, ela é feita para provocar. A palavra que você usa é a perfeita. Ela serve para te provocar intimamente reflexões, reações, sentimentos. Então, não vejo por quê. Eu queria que você falasse um pouco mais do pós-fácil, porque eu não tenho pós-fácil da minha edição, e o que mais que eles abordaram aí. Na verdade, eu já li, na verdade, eu li o pós-fácil faz algumas 2 semanas, eu li o livro, então eu não tenho muita memória do que eu li ali. Mas é um texto que traz essa conotação política sobre Jorge Amado. Eu achei muito legal e muito engrandecedora. Agora, enquanto eu lia o Suor, assim, eu fiquei com uma curiosidade tremenda de conhecer o Pelourinho, de conhecer Salvador. Eu queria perguntar para ti se você já teve a oportunidade de conhecer. Eu já vou contar uma história que aconteceu comigo, que eu tive a oportunidade e desperdicei. Acabei não. Eu vou explicar o que aconteceu. Você conhece Salvador ou não? Não, ainda não tive a oportunidade de ir. Tenho muita vontade de conhecer, mas ainda não conheço. Não, pessoalmente não, né? Uma tia minha morou um tempo em Salvador e quando eu tinha uns 15, 16 anos, ela me convidou para ir, né? E pagou a passagem de avião, estava tudo certo. E eu falei, não, eu vou e tal, vou comparecer. E sabe como que é adolescente, né? Chegou próximos do dia da viagem, me deu aquela preguiça e eu deixei escapar a oportunidade de viajar e conhecer Salvador. E até hoje muito, muito triste de ter perdido essa oportunidade de ter ido lá. Mas talvez o momento seja, por exemplo, às vezes melhor conhecer com mais maturidade, que talvez você não tivesse aproveitado tanto. Hoje, ela não me bastante. Até hoje. Ela não me perdoa até hoje, que eu fiz ela gastar com a passagem de avião lá e eu não fui. Agora você vai ter que se hospedar em outro lugar. Agora eu vou ter que gastar para conhecer. Gastar dinheiro, não, eu infelizmente também eu tenho muita vontade. Eu tenho um amigo que tem parentes lá, ele vai todo ano e é maravilhoso. Curiosidade, Carlos, o Jorge Amado, ele experienciou ele viveu no casarão, no chamado Casarão 68 no Pelourinho, né, quando ele estava na ensino ginasial. A gente tem essa informação na biografia dele. Então ele viveu alguns anos ali, foi de onde ele colheu esse material humano, essas experiências.
ele viveu isso. E aí conseguiu, então, retratar todas essas mazelas que ele sentiu na pele, que ele vislumbrou no seu dia a dia, ele conseguiu trazer, então, para o romance. Porque o escritor, é muito difícil, né? Como escritor, você é escritor, Carlos, eu também tenho livro publicado, e é muito difícil a gente construir uma história sem ter vivenciado essa história, sem ter ao menos experienciado. Claro que é possível a gente criar ficção, mas quando a gente tem o contato e a vivência das dores da vida em si, a gente consegue retratar isso com muito mais naturalidade. É isso que a gente sente no Jorge Amado, essa naturalidade no momento de estar narrando os fatos porque ele viu aquilo, né? E como você falou, são personagens cativantes. A gente vê os dilemas de pessoas ali, trabalhadores, operários que perderam braços em acidentes, ou mendigos que estão ali sem teto, pessoas assim na miséria, tuberculosos, aquela tosse no sobrado é algo muito forte, a gente fica impactado Sim. com aquele ambiente sufocante. Nós temos pessoas desempregadas, né, maridos desempregados com família, esposa, para tentar sobreviver. Então a gente sente a miséria, né, essa classe que está sofrendo uma opressão muito grande. E aí eles vão tomando então essa consciência de classe. A gente tem um personagem ou outro que tem alguns livros de comunismo, socialismo, então eles trazem esse debate, começam a falar sobre algumas coisas e trazer essas conversas sobre isso, e aí isso vai se insuflando, né? Esse ambiente ele vai se efervescendo até que explode no final, e a gente tem um final excelente. E eu achei o livro assim, quase a nota máxima. Eu gostei demais do livro. E eu não sei qual que seria a nota de 1 a 5, eu daria 5, porque vale a pena mesmo. Como um primeiro contato com Jorge Amado, para mim foi excelente. Eu estou com muita vontade de conhecer outros livros do escritor por conta desse livro. Esse é o problema, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente quer ler, né? Então aí fica mais difícil ainda. E aí vai dando aquela ansiedade, porque a pilha de livros por ler cresce e a gente não consegue ter tempo suficiente para ler tudo que a gente quer, né? Essa experiência... a gente acertou bastante quando a gente resolveu escolher os autores, eu acho. Porque, às vezes, a gente... Aquilo que a gente já falou no outro vídeo, vou falar aqui também, porque outras pessoas podem estar assistindo diferente daquelas. Às vezes a gente se prende a leituras de autores internacionais, principalmente europeus, norte-americanos, enfim, menos um pouco os asiáticos ou os orientais, e esquece que a literatura de língua portuguesa é uma coisa maravilhosa, né? A gente tem verdadeiras obras de arte para serem lidas aqui, ou relidas, e você falou uma coisa que eu volto a repetir também, tem coisas que só são possíveis, parece que só são possíveis na língua portuguesa, de tão bonito que fica, né? Eu vi assim, a gente se depara com cada trecho construído, poético, enfim, que é maravilhoso. Então, essa lista, eu tô olhando para ela aqui, eu sempre fico muito encantado com ela, porque vai dar para a gente, ao longo do ano, um panorama que a gente não vê, a gente não costuma ver pessoas fazendo isso, eu acho, não vê as escolas explorando isso, e para mim são todos sensacionais. Acho que a nossa lista, ela tá... Depois, ao final, aqui a gente está se encaminhando para o final da conversa, eu vou falar todos os nomes aqui dos títulos, os títulos e os autores, e lembrar que no YouTube a gente tem um vídeo de inauguração desse projeto, onde a gente passa por cada um deles, mostra a capa deles, onde comprar e tal, para as pessoas saberem quais são os títulos que a gente vai conversar. Caio, você quer deixar algum recado final aí sobre o Jorge Amado, alguma outra referência, recomendação? Fique à vontade. Eu acho que era isso mesmo, Carlos. Está sendo muito divertida essa experiência desse projeto, como você disse, só tem a nos acrescer. A literatura serve para isso, para nos tirar do nosso estado de conforto e nos provocar, fazer com que a gente olhe para o mundo com outros olhares, né? E o livro Suor, ele é isso. Ele faz a gente entrar num casarão,
um casarão fétido, tomado por ratos, em que a miséria assola o ambiente, a gente se sente suado com aquele calor de Salvador, né? A gente sente esse sufocamento e vivencia isso. Então a literatura nos transporta, nos tira daqui onde estou, na minha sala, né, climatizada aqui, do seu escritório, nos tira desses ambientes e nos joga para outra realidade. É isso que a gente quer ser provocado, a gente quer ampliar os nossos olhares, ampliar a nossa visão, ter uma visão política, ver que pessoas para além estão em estado de miséria, sofrendo, e a gente tem que ter esse olhar de humanidade, porque a literatura ela vai nos humanizar, ela vai nos tirar desses pedestais, vai nos tirar da nossa situação confortável e vai nos desconfortar. Então, você pode ler o livro Suor e se sentir totalmente desconfortável, pode até, num primeiro momento, não gostar, mas essa é a realidade. E a literatura ela tem que nos jogar para a realidade para a gente saber em que mundo estamos, em que país estamos e quais são os nossos problemas. É muito fácil a gente pegar um livro de fantasia, totalmente alheio aos nossos problemas, assistir um filme de comédia romântica, totalmente alheio também à nossa realidade, mas a gente, como seres humanos, nós temos uma função muito importante, que é olhar para o próximo, né? Olhar para a coletividade, para o bem comum e tentar entender onde estamos inseridos, né, Carlos? E a literatura é uma arma para isso. Por isso que os livros do Jorge Amado foram queimados em praça pública na ditadura militar aqui no Brasil. Foram queimados, como foram queimados livros na época da Segunda Guerra Mundial, em pleno nazismo. Da Segunda Guerra também. São queimados, porque as ideias elas incomodam, porque o escritor ele põe o dedo na ferida, ele mostra para o povo aquilo que o povo não está vendo, ele provoca. E esse livro foi exatamente isso, foi um dedo na ferida que provocou toda a sociedade de Salvador, toda a sociedade brasileira para ver essa realidade que estava esquecida, olvidada. E é isso, a literatura ela tem essa função nobre que é o engrandecimento da nossa alma como seres humanos. E por isso que eu convido a todos aqui a participar desse nosso projeto e nos engajar com a literatura para evoluirmos e crescermos e amarmos mais e festejarmos mais e vivermos mais, né? De forma plena, né, Carlos? Sem dúvida. Nossa, esse foi um belo discurso. Eu não preciso acrescentar mais nada. Perfeito. Uma defesa apaixonada da literatura. Gosto disso, gosto bastante. E, acima de tudo, fazer a reverência que é necessária para esse tipo de autor, né, essa qualidade de autor que é Jorge Amado. Eu queria, então, só para acrescentar, acho que você falou basicamente tudo que é importante nesse sentido. Eu queria só acrescentar duas indicações, assim, fora da nossa lista. Eu sempre gosto de trazer uma outra indicação de alguma leitura que eu tenha feito que seja correlata à leitura que a gente está conversando. Uma é A Ocupação, do Julian Fuchs. É um livro, não é parecido, mas ele tem uma característica parecida. O Julian Fuchs ele fez uma residência literária, uma residência artística, dentro de um prédio ocupado por pessoas sem teto. Edifício... Fugiu agora, faz tempo que eu li esse livro, mas ele fez uma residência literária onde passou algumas semanas lá conversando com as pessoas que moram lá. É muito mais organizado que o Casarão 68 do Jorge Amado, mas as pessoas não são tão miseráveis, né? Não são miseráveis como a do Casarão, mas são pessoas que não têm moradia própria e que se apossam daqueles edifícios que tem em São Paulo e em outras grandes cidades do Brasil, para ter uma condição de vida razoável. E aí, o Julian Fuchs ele faz uma residência, ele passa semanas conversando com essas pessoas e escreve o livro A Ocupação, que é um livro excelente, excelente também. E o outro, esse sim agora é internacional, o Julian Fuchs é brasileiro, né? O internacional, o escritor inglês George Orwell, um livro que é muito parecido agora, tratando da miséria, do subemprego, das condições subhumanas, Na Pior em Paris e Londres, que para mim é um dos melhores livros do George Orwell.
eu acho ele melhor, inclusive, que eu já citei isso várias vezes, eu acho melhor ele, inclusive, que a Revolução dos Bichos, para vocês terem uma ideia de como eu trato esse livro. Ele passou, ele trabalhou em Paris e em Londres em subempregos terríveis, morou nas piores condições, foram experiências que ele fez também, porque ele era jornalista, né? Então foram situações que ele se colocou, e que é um livro excelente, um livro também bastante político e excelente. Fica as duas indicações. E antes da gente finalizar com a lista que eu vou mostrar, nosso momentinho jabá aqui, vou mostrar 2 livros aqui. O primeiro livro do Caio, com certeza, eu recebi há poucos dias, estou para começar a ler agora, no Sexto Círculo, nosso amigo Caio, publicado pela editora Mondro. Na minha bio tem os links para vocês adquirirem esses livros. Não preciso dizer, o Caio que vai falar um pouquinho. Fala um pouquinho enquanto eu mantenho, rapidinho aqui, enquanto eu mantenho seu livro aqui. Então, esse livro, que eu tenho muito carinho, né, o meu primeiro livro, ele é uma mistura de folclore brasileiro com elementos da fantasia universal, né? Eu quis trazer nesse livro uma espécie de conto de fadas brasileiro, né? com os nossos elementos, com aquilo que nós temos dessa mistura de raças, mistura de pessoas e de culturas, o que é fabuloso, né? O Brasil é tão rico, é tão fantástico, e tem a figura deste indígena maravilhoso aí na capa, que faz referência ao indígena Quaraçá, que é um dos personagens da história, que vai ter a sua saga recontada através dos olhos de um menino Henrique, que vai se aventurar neste mundo da literatura para tentar achar um refúgio das dores do mundo que ele está passando, né? Das dores que sua mãe está passando. Então a literatura, o mundo fantástico, o mundo das letras é um refúgio que ele tem, e é muito legal. Eu espero que você adquira e compre o livro e dê a sua opinião. Por favor. E em breve resenha no meu canal desse livro aqui. E o outro é o meu livro também, uma publicação aqui da editora Mondro, domingo passado. Um livro de contos, é uma segunda edição maravilhosa, não é porque é meu livro não, mas o livro que o Jefferson diagramou para a gente, tanto dele quanto o meu, são publicações incríveis. É um livro de contos, com contos dos mais variados. Tem uma resenha muito bonita, muito generosa no canal do Caio, onde ele já leu esse livro, já resenhou, me comparou a grandes escritores. Eu achei que ele exagerou muito, eu vou ter que pagar um cachê para ele, porque ele fez propaganda muito, muito, muito boa sobre a minha escrita. Mas eu tenho um carinho enorme por esse livro aqui. E também está à venda lá na Mondro, por favor, link na bio aí, vamos adquirir literatura contemporânea brasileira. Tem gente escrevendo coisa muito boa. Ó, o Jim está aí, boa noite, Jim, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu acho que ele publicou uma pergunta aqui. Jorge, mais do que um autor, era um repórter de seu tempo e de seu povo. Ele está falando do George Orwell, Jorge Retratista. Então, seguinte, pessoal, para a gente encerrar aqui, lembrando que esse vídeo também vai estar no YouTube. No YouTube vai ter a lista, porque aqui eu não consigo colocar a lista completa nos comentários, mas vai ter a lista completa lá no meu canal do YouTube, tem link na descrição aí de todos os livros. E a gente está pretendendo se reunir toda a última semana de cada mês com cada leitura, com datas a definir ainda, mas é sempre na última semana. Então, fizemos A Hora da Estrela com a Clarice, agora Jorge Amado, próximo livro, em março, Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Cara, eu acho que esse livro é uma pedrada. São contos, né, da Conceição Evaristo, autora importantíssima, contemporânea nossa. E o que você está pensando? O que está esperando, Caio? Você já chegou a dar uma olhadinha? Foi atrás de saber alguma coisa ou ainda não? Estou com ele aqui em mãos já, o livro. Maravilha. E estou esperando, estou muito entusiasmado, acho que tem muita coisa boa aqui. Não faço ideia do que se trata o livro. Sei que deve ter essa visão crítica também, igual o Jorge Amado, e espero que seja algo nesse sentido. Eu acho que... Maravilha. É mais ou menos legal. E os próximos livros, então, depois da Conceição, serão
Triste Fim de Policarpo Quaresma com Lima Barreto, depois Quarto de Despejo com Carolina Maria de Jesus, também livraço, Terra Sonâmbula, Mia Couto, A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst, A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, de Lourenço Mutarelli, Os Malaquias, de André Del Fuego, Os da Minha Rua, do Onjak, que é um escritor angolano, Solitária, da Eliana Alves Cruz, Raimundo Carreiro, o livro dele seria uma Sombria Noite Secreta, e fechando com Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Cada lista, né? Só petardo. E eu acho que nós vamos sair desse ano de leituras aí muito mais, como que eu posso dizer? A gente vai crescer muito, evoluir muito com esses grandes escritores. Com certeza. Com certeza. Não tenho a menor dúvida que é uma das melhores seleções que eu já fiz em literatura para mim, para gente aqui. Né? Eu acho que assim, não tenho que tirar nem pôr, são títulos excepcionais. Fechou? Beleza? Gente, Caio, muito obrigado mais uma vez pela presença, pelo carinho aí, pela parceria. Tá bom? Obrigado pela oportunidade, Carlos. E é sempre legal a gente compartilhar de algo que a gente tem em comum, que é essa paixão por livros, né? Um grande abraço a todos, boa noite, passem bem. Beleza, galera. Boa noite, um abraço. Daqui a pouquinho isso aqui vai ficar publicado aqui e também amanhã no YouTube. Grande abraço e até o próximo encontro, finalzinho de março. Tchau, tchau.